Bem, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo nosso papo sobre economia. Peço que façam a inscrição no canal, que ativem as notificações no YouTube, enfim. Isso sempre é muito importante para a gente, é muito legal aqui para o nosso trabalho. Bom, no vídeo de hoje eu vou conversar sobre o negacionismo do governo brasileiro, o governo Bolsonaro, em relação à economia, aos números da economia brasileira, né? O governo Bolsonaro é negacionista em relação às mudanças climáticas, é negacionista em relação ao desmatamento, negacionista em relação ao uso de máscaras, né, contra a Covid, vacina, enfim, e agora também se tornou negacionista econômico, né? Os números da economia brasileira não estão bem, né? A economia brasileira está com muita dificuldade em 2021. É óbvio que o ano passado a gente teve uma crise muito forte global por causa da Covid, né? E o mundo todo sofreu, inclusive o Brasil, enfim. Inclusive o Brasil talvez tenha sido um dos que menos sofreram, né? O ano passado, muito ajudado pelo auxílio emergencial, enfim. Mas o fato é que agora, em 2021, a economia global já começou a retomada do crescimento depois da crise do ano passado. E a gente não está conseguindo andar. Eu admito que a economia brasileira tem problemas graves desde 2015, tá certo? Portanto, o nosso problema é mais estrutural, não é só conjuntural, né? Em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso, né? Enfim, sobre a questão mais estrutural da economia brasileira. Mas o fato é que em 2021 a gente não está indo bem. E a perspectiva para 2022 é até pior do que 2021, né? E aí, Paulo Guedes, né, nosso grande ministro, ele começou a ser negacionista, negando os números de institutos, organismos internacionais extremamente sérios, né, como FMI, Banco Mundial, OCDE, né, esses institutos, esses organismos que fazem essas análises globais. Ele começou a negar, não é verdade, a economia brasileira está indo bem, esses números não exprimem a realidade. Enfim, criticou até o IBGE, né? Até o nosso IBGE, que é um excelente instituto, né, de décadas, né, dizendo que o IBGE está na idade da pedra, enfim. Então, negando, né? Negando a realidade. É uma pena, né? Porque qualquer problema que a gente tenha, em qualquer área da nossa vida, a gente tem que encarar de frente o problema para tentar resolver, né? A gente precisa encarar o problema para tentar resolver, e não é isso que o governo está fazendo, porque o chefe da economia não faz, né? Agora, o mais engraçado é que na semana passada, ele começou a negar ele mesmo, né? Olha só como são as coisas. Ele começou a negar ele mesmo quando ele disse, não é bem assim, eu nunca prometi crescimento econômico, nunca prometi crescimento em V, né, quando a economia cai, depois sobe, né, como se fosse uma letra V, nunca prometi. Claro que ele sempre prometeu isso, né? Então ele está negando ele mesmo e tudo mais, né? E ontem me surpreendeu assim, fantástica essa tirada de Paulo Guedes, que ele está chateado com o FMI. Ele está querendo tirar do Brasil a representação do FMI, porque ele acha que o FMI está trabalhando contra o Brasil. Olha só que coisa. Está trabalhando contra o Brasil, faz previsões erradas, né? Tem uma posição contrária à economia brasileira. Enfim, é um absurdo ele fazer um negócio desse. Mas o que, aliás, é muito engraçado, né? Porque o nosso príncipe dos neoliberais, né? Paulo Guedes é o príncipe dos neoliberais, né? É o ídolo dos nossos neoliberais, está tendo uma posição muito próxima do socialismo real, né? Porque Cuba e Coreia do Norte são países que não são membros do FMI, né? Não são membros do FMI, então ele poderia, inclusive, pegar a mala dele e morar em Cuba, na Coreia do Norte, já que ele está tão contrário ao trabalho do fundo, né? É engraçado isso, né? É muito engraçado. Mas em relação a isso, eu acho que ele deveria também botar para fora, enfim, né, o pessoal dos bancos, né? Porque primeiro agora ele está contra o FMI, agora ele pode estar para fora com o pessoal dos bancos, porque o Boletim Focus do Banco Central, que é um boletim que o Banco Central colhe informações do pessoal do mercado bancário, do mercado financeiro, né? Faz uma média das informações e divulga semanalmente. Desde 30 de julho, o relatório é semanal, desde 30 de julho a previsão do pessoal dos bancos, portanto do sistema financeiro, né, em relação ao ritmo da economia brasileira, vem desabando. Eu tenho aqui um gráfico que mostra isso, né? Semanalmente, a previsão do PIB para 2022, desculpa, para 2021, ele também fala para 2022, mas esse gráfico é para 2021. Por exemplo, o pico de previsão foi 30 de julho, com a previsão de 5,30% de crescimento do PIB, tá certo? De lá para cá, cai toda semana. Hoje a previsão, que é o último relatório que eu tive acesso, foi do dia 10 de dezembro, né? 10 de dezembro, de 4,65%, ou seja, toda semana está caindo. Então ele tem também agora, já que ele está chateado com o FMI, ele também teria que, vamos dizer assim, pedir para o pessoal do Boletim Focus parar de falar ou parar de pensar, porque aqui é o mercado financeiro pensando, entendendo o Brasil, né? Esse outro gráfico aqui, já que ele é tão negacionista assim, a gente tem que mostrar os números como eles são, né? É um gráfico que eu peguei números do FMI, né?
portanto, e também do próprio Boletim Focus, porque o Boletim Focus ele sai semanalmente, enquanto os relatórios do FMI, com essas previsões de atividade econômica, enfim, saem apenas em abril e outubro, né? Então o Focus está muito mais sempre colado com a realidade. Por exemplo, 2021, o ano atual, a previsão é que o mundo vai crescer, segundo o FMI, o mundo vai crescer 5,2%. Eu fiz essa média com base nos números do FMI. O G7, as maiores economias do mundo, vão crescer 5,1%. E o Brasil, segundo o Focus, né, 4,65%, que eu arredondei para 4,7%. Estamos abaixo do mundo e abaixo do G7. 2022 é bem pior. 2022, o mundo, segundo o FMI, vai crescer 4,9%. O G7 vai crescer 4,4%, e o Brasil, segundo o Boletim Focus, né, de novo, mercado financeiro, enfim, 0,5% é a previsão. Ou seja, vejam que a gente está bem descolado da realidade mundial, né? Então esse negacionismo realmente talvez deveria ser tratado de outra forma, né? Porque a gente está totalmente fora da realidade. Né, fora da curva, vamos dizer assim, da realidade mundial. Né? O mundo está crescendo, tudo bem, há uma pressão inflacionária lá fora, eu sei disso, sim, mas muito pelo aquecimento da demanda e também pelo problema da energia, né? A questão do gás, enfim, que está subindo de preço na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui a gente está tendo um péssimo desempenho econômico que se reverte nesses números muito ruins, e o mais incrível é isso. Eu acho que qualquer criança, enfim, tem que entender que quando a gente tem um problema, a gente tem que encarar de frente o problema para buscar uma solução, né? Não é isso que o Ministério da Economia aqui no Brasil está fazendo, porque o chefe do Ministério, que é o ministro, virou um negacionista econômico, negando a realidade, infelizmente.